Homem dá 60 socos em namorada e desfigura o rosto dela. Vamos entender um pouco desse crime hediondo, desse crime de ódio, desse crime de feminicídio. E vamos ver fatores psicológicos, o que que dá pra gente entender desse caso, o que que pode ser levado para sua vida e você observar da forma dessa crueldade, como você enxerga os homens ao seu redor e como você cria os seus filhos. Vamos lá. Caso da mulher, vamos primeiro ler a notícia, né, pra gente ter os fatos e o que foi divulgado, para depois a gente olhar por cima dessa questão psicológica, porque tem uma questão cultural e tem uma questão de provável abuso de substâncias, de drogas. E vamos lá. Caso da mulher espancada pelo namorado com mais de 60 socos no elevador de um condomínio em Natal. Começou quando Igor Cabral e Juliana Garcia estavam no churrasco com amigos. Só que a violência aconteceu longe desse local, aconteceu no elevador. Segundo a Polícia Civil, o agressor teria pedido para ver o celular da vítima, ciúmes, que mostrou mensagem no aparelho para Igor. A delegada Victoria Lisboa, que investiga o caso, esclareceu como o crime se deu. Eles estavam fazendo churrasco, estavam em um momento de confraternização com os amigos, um momento que ela pediu para ver o celular dela. Ela mostrou o celular, falou que as mensagens não tinham nada demais, palavras dela, mas momento em que ele ficou enciumado e queria conversar com ela, ou seja, ele ficou com ciúme e queria fazer mal para ela. Ainda segundo a polícia, após uma discussão por conta de ciúmes, obviamente Igor subiu de elevador para tentar tirar as coisas dela da casa de Juliana, outra agressão. Ela seguiu o namorado para conversar. A agressão ocorreu após a tentativa de acalmar os ânimos, obviamente. Ele, ele entra no elevador e pede para ela se retirar do elevador, ela justamente já temendo por qualquer conduta que ele poderia praticar contra ela, sabendo que no corredor não teria imagem na câmera para pegar o ato, ela permaneceu dentro do elevador e foi aí que ele agrediu. Olha, veja que ela já tinha medo de acontecer alguma coisa, ela foi esperta, né, de ir para um lugar onde ela podia ser gravada, tivessem câmeras. E isso aqui é interessante, porque ela já falou que já relatava violência psicológica e que ele botava a culpa nela. Ela já tinha sofrido outra violência. Ninguém vai clicar nesse vídeo pra ver porque horrível. E, como eu falei, formou um edema facial que inviabiliza a cirurgia imediata de tanto que ela apanhou. E uma coisa só pra salientar e terminar essa parte da leitura é que em depoimento o ex-jogador, porque ele era jogador de basquete, alegou ter sofrido um surto claustrofóbico no momento da violência. E não, você ser claustrofóbico não te deixa inimputável e nem justificativa, não há justificativa para o que aconteceu. Durante a interrogatório questiona sobre a existência de deficiência em seus filhos. Ele informou que um dos filhos está no espectro autista, porque né, o autismo é genético, então ele podia falar, olha, também estou no espectro. Mas isso não é algo justificável, porque você ser autista, você ainda é penalmente imputável, ou seja, você ainda sofre sanções legais da lei. Mas agora vamos ter seu comentário sobre isso, vamos deixar na fotinha dele aqui pra gente fazer uma análise interessante, porque ele era atleta, isso aqui é a foto de uma rave, e uma coisa interessante que não dá pra ver também é que parece que ele tem uma coisa chamada ginecomastia, muito provavelmente feito pelo uso de esteroides anabolizantes. Tem um corpo que parece que utiliza isso e é algo muito interessante. Por quê? Porque a testosterona, ela não necessariamente te deixa uma pessoa violenta. Porém, pessoas com tendências à violência ficam mais violentas ainda com o uso de testosterona. Tem um estudo muito interessante feito com homens que foram castrados quimicamente. E é tanto que nesse estudo foi comprovado que a castração química não diminui a violência contra as mulheres, a violência sexual no caso. Mas falando em questão de violência também, foi verificado que nesses grupos as pessoas com mais tendências à violência continuaram violentas. E como assim tendências à violência?
A gente fala, quando eu falei no início do vídeo sobre criação dos filhos, é sobre isso. Quando você é criado num lar onde a violência é comum, ambientes violentos, a sua violência não é controlada, a sua violência não é ressignificada e você cresce uma criança violenta, um adolescente violento, a sua tendência a ser um adulto violento é muito grande. E somado ao uso de drogas, que você não vai numa rave para escutar música sóbrio, você não vai numa rave para tomar água. Se bem que as pessoas tomam muita água lá por causa das drogas, mas enfim. Ou seja, aqui provavelmente tem um uso de droga, um uso de anabolizante e outras drogas recreativas, e com isso culminou de acontecer essa violência. Mas isso não é culpa das drogas, é culpa de um ambiente que talvez você não goste de escutar essa palavra porque você não acredita, mas do ambiente machista, onde as pessoas não veem consequência para os atos. Ah, que briga de marido e mulher não se mete a colher. Ah, que se fez é porque tem motivo. Ah, mas o cara tava com ciúmes. É tanto que é, há muito tempo saiu do Código Penal Brasileiro a defesa da honra. O que que isso significa? Que quando a mulher traísse o cara ou houvesse uma traição, caso houvesse um crime, poderia se alegar isso. Foi por defesa da honra. Eu acho que isso caiu há pouco tempo atrás. Eu não vou lembrar muito bem do dado, mas acho que foi em 2018. Mas pode ser antes ou depois. Mas isso existiu e foi retirado. Ou seja, a gente vem de um ambiente extremamente machista, de uma criação machista e somada ao uso de drogas, a prováveis ciúmes e a sensação de impunidade foi, acho que um dos motivadores para isso acontecer, porque gente, foram 60 socos. O cara desfigurou o rosto da mulher e é tanto que muitos veículos de comunicação nem estão mostrando o rosto dela porque não tem coragem de mostrar. E eu vou bater na tecla de novo, não é porque você tem claustrofobia ou você é autista que você não vai ser punido. Você sim será punido. E aqui na reportagem diz também que ele já havia agredido ela com socos. Eu sei que é muito difícil a gente sair de uma situação de violência, de uma situação, mas se você foi agredida, saiba que isso é o ponto de fuga. Se você precisa de ajuda, comente com a sua rede de apoio, busque terapia, busque formas de você se desvencilhar desse homem, é, desse homem violento ou dessa mulher violenta, mas no caso desse homem violento aqui. E de novo, criações violentas geram pessoas violentas. Então, quando você for se relacionar com a pessoa, observe se ele tem esses comportamentos violentos. Sei lá, se quando ele tá com raiva ele dirige de maneira perigosa, ou se ele tem costume de quebrar as coisas quando está com raiva. Porque começa assim: ele, sei lá, socando alguma coisa, depois pode estar socando você. Mas por exemplo, sei lá, meu marido luta boxe e tal, isso é um fator? Não, porque boxe é o lugar onde você pode extravasar sua raiva e tal. O que eu digo são coisas domésticas que não precisaria ter aquele nível de intensidade de raiva, mas foi uma raiva direcionada, uma raiva perto de você, às vezes uma raiva performática. Então, tenha cuidado a esses sinais. Esse é um caso grave que serve para alertar você sobre violência doméstica, porque talvez você possa estar num relacionamento ruim com um cara que parece um bem de família, ex-atleta, mas tenha cuidado, essas pessoas podem ser o que vão violentar você e vão, sabe, desfigurar sua cara no soco. Sei que é um tema meio chato, meio bad vibes, mas é importante fazer esse comentário que a gente perceba essa situação. Então, se inscreve no canal, aqui tem conteúdo de psicologia quase todos os dias. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.